Qual o significado do mundo? Poesia escrita pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O mundo poderia não ser o mundo. Tal ideia não é descabida. Com efeito, não existiria Raimundo, Pedro e José. O universo poderia ser apenas aberto, escuro e infinito, interminavelmente, em todos os aspectos, em universos contínuos e descontínuos. Então, o que seria o mundo? Apenas a sua extensão, sem leis gravitacionais, a ausência de tudo, suas não significações, mas o mundo em sua excelência mater constitui-se em sua negação, sendo a realidade de certa forma sua ausência como forma e força. Desse modo o mundo não é ele mesmo, confirma-se a inexistência de todas as coisas existentes. O que é o ser? Sua negação como ficção. Existe apenas o conceito como formatação ideológica. Se o mundo não é o mundo, se tudo que existe, de certo modo não existe, pergunto qual é a significação da substância. Refiro às definições aristotélicas. O ser é a ausência dos seus entendimentos, o medo deles. Quando não existe sequer a matéria, então como existir Deus? Pergunte a um rinoceronte. Qual o significado de Deus? Seria como perguntar a uma pedra. Pergunte a um chimpanzé. Qual seria a sua resposta? O Homo sapiens, durante milhões de anos em sua acepção de hominídeo primitivo, tudo que perguntasse a ele seria como fizesse uma pergunta a uma estrela brilhando no universo. Ele transava com a mãe, com as irmãs, primas e tias. Não era possuidor da linguagem. As cordas vocais estavam em evolução como vítimas do fenômeno do bipedalismo. Sexo como pecado foi o resultado da produção ideológica dos deuses tribais. Os homens precisavam das alianças devido às guerras constantes entre as tribos. Então comercializava a mulher, trocando mulheres entre eles, formando alianças políticas entre as tribos. O sexo, depois da invenção da linguagem, transformou-se num mecanismo de opressão, do mesmo modo em exploração econômica. Refiro especificamente após a criação do Estado. A mulher pobre serve para parir o peão de fábrica. Esse é o grande objetivo do mundo. Mas o mundo não significa nada, além da ilusão da sua reprodução contínua. Tudo que existe é apenas uma repetição interminável, como se existisse alguma coisa, para as coisas serem eternamente as mesmas coisas, e do mesmo modo não serem nada. Repete-se o princípio da inexistência, como se fosse a existência, em uma brincadeira interminável da formulação do nada. Poema escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.